A infância é muito mais do que alguma vez pensou. Nem sempre é fácil compreender o que se passa na cabeça ou no corpo do seu filho. As birras, as dificuldades em aprender, a energia que parece nunca acabar. Muitas vezes isto são sinais de algo mais profundo que ninguém lhe explicou. Neste podcast vamos descomplicar a infância com ciência, exemplos práticos e insights que ninguém lhe conta. Eu sou a Inês, sou terapeuta ocupacional e este é o Descomplicar a Infância, um podcast que faz a ciência falar a sua língua. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Descomplicar a Infância. Hoje vamos começar mais uma vez com uma das minhas perguntas. É uma pergunta simples, mas talvez, tenho eu esperança, possa mudar um bocadinho a forma como vocês olham para as crianças. E a pergunta é simples: será que conseguimos aprender sobre o mundo sem tocar nele, sem tocar em coisas? Então vá, pensem comigo. Antes de um bebê ver sequer a cara da mãe, antes de ouvir as vozes à sua volta, antes de conseguir explicar o mundo através dos olhos, na verdade, este bebê já sente. Sente o contacto do próprio corpo, sente os limites do espaço onde está, não é? A barriga da mãe, sente a pressão que ela faz, sente toque. E isto começa dentro ainda da gravidez, ou seja, dentro da barriga da mãe, ainda durante a gravidez. E a pele é então um dos primeiros caminhos através dos quais o cérebro começa a receber informação sobre o mundo. E talvez seja por isso que o sistema tátil é um dos mais importantes, ou é muito, muito importante, porque o tato não serve só para perceber se algo é frio, quente, se é áspero, se é macio, mas na verdade ajuda o bebê e a criança a perceber o próprio corpo. É o que ajuda a explorar, é o que a faz no futuro sentir mais segura, conseguir usar as mãos, brincar, criar vínculo. Também está ali a influenciar a atenção e a aprendizagem. E quando este sistema não está a funcionar de forma tão organizada, digamos assim, isto pode aparecer de diversas formas durante o dia-a-dia. Muitas vezes aparece numa criança que não suporta etiquetas ou não suporta costuras de alguns tecidos, pode aparecer numa criança que evita plasticina, areia, tintas, numa criança que nem sequer sente que tem, por exemplo, a cara suja ou algo sujo em si, mas também aparece, por exemplo, numa criança que não consegue pegar muito bem no lápis, ou que lava as mãos vezes sem conta porque, na verdade, qualquer sensação lhe mete muita confusão. Muitas vezes, perante estes comportamentos, os adultos fazem o que nós todos aprendemos a fazer, não é? Interpretam e dizem que ele é esquisito, a criança é teimosa, é exagerada. Também há aquela coisa comum do eu também era assim nojentinho. E claro que os pais, tios, as pessoas que convivem com a criança vão influenciar o modo como ela interage com determinadas texturas, não é? Claro que se uma mãe não gostar que a criança esteja suja, é muito provável que a criança tolere menos a sujidade do que uma criança que a mãe o deixa estar completamente submersa em iogurte, por exemplo. E, portanto, temos que ter isso em consideração. Mas não é disso que estamos a falar agora. Mas, voltando ao foco, se nós começarmos a perguntar o que é que este sistema sensorial está a tentar transmitir, nós vamos focar-nos nisso mais à frente, talvez, e, portanto, vamos falar hoje sobre a pele, sobre o tato, sobre aquilo que começa muito antes de qualquer questão de desenvolvimento, e vamos compreender o sistema tátil e como é que ele pode mudar a forma como vemos o comportamento das crianças. Então, bora lá, vamos descomplicar. Então, nós quando pensamos no tato, normalmente pensamos logo nas mãos. Pensamos em tocar em coisas, tocar numa mesa, tocar numa garrafa de água, que eu tenho agora aqui à frente. Mas, na verdade, o sistema tátil é muito maior do que isso, não é? A pele é o nosso maior órgão, é o órgão maior do nosso corpo. E cobre-nos da cabeça aos pés, incluindo... Nós temos
pele dentro do nosso corpo, por exemplo, na boca. E é um sistema que está constantemente a recolher informação. Mesmo agora, enquanto provavelmente vocês me estão a ouvir, sem darem conta, a vossa pele está a enviar milhares de mensagens ao vosso cérebro. E, na verdade, a vossa pele só está a informar-te de que tens roupa vestida, por exemplo. Espero eu. Do sítio onde estás sentado ou da pressão que tens nos pés por estares em pé, da temperatura, da divisão onde estás, porque neste calor fica difícil, ou da brisa que vem da ventoinha, do ar-condicionado ou da janela, do relógio que tens no pulso, por exemplo, das costuras que tens nas camisolas. E, na verdade, nenhum de nós está a pensar sobre isso, ou nenhum de nós percebe que está constantemente a receber esta informação. O nosso cérebro recebe esta informação constante e organiza e decide automaticamente o que é importante nós termos em atenção e o que é que simplesmente podemos ignorar, digamos assim. E é por isso que ao fim de alguns minutos nós deixamos de sentir, por exemplo, a roupa que trazemos vestida. Nós vestimos e o corpo, ok, está tudo bem, não precisamos de nos lembrar que a roupa está lá. Ela não desaparece, não é? A roupa não sai, mas o cérebro percebe que a informação não representa nenhum perigo e então deixa de lhe dar atenção. Quando este sistema é eficiente, claro. Agora imagina uma criança cujo cérebro não consegue fazer o trabalho assim desta forma que vos expliquei e uma etiqueta que para nós desaparece ao fim de poucos segundos, para essa criança, por exemplo, continua sempre lá. Incomoda, chama a atenção e está a competir com a atenção que ela tem que prestar a outra coisa, por exemplo. Ou então, vamos imaginar até o contrário. Uma criança que recebe tão pouca informação tátil que nem percebe que tem comida na cara. Não percebe se a manga ficou completamente enrolada para cima no braço ou não se percebe muito bem de como é que pode agarrar o lápis. Então, conseguimos perceber que já não estamos a falar só de sentir como forma exploratória da situação, mas sim a falar da forma como o cérebro utiliza a informação tátil para compreender o próprio corpo e para interagir com o mundo, digamos assim. E há outro facto que eu gosto muito sobre este sistema, que é o facto de ele ser realmente o primeiro sistema sensorial a ficar funcional, antes do bebê conseguir ver a mãe, antes dele ouvir a voz, antes de gatinhar, de brincar, ele já se sente dentro da barriga, dentro do útero, sente as paredes que o envolvem, sente quando leva a mão à cara, sente quando toca no cordão umbilical, e portanto cada uma destas experiências acaba por estar a ensinar o cérebro onde começa e onde acaba o seu corpo, mesmo dentro da barriga. É como se desde muito cedo o cérebro estivesse quase a mapear o corpo do bebê, um mapa do corpo. E isto ajuda-nos no futuro a poder ter uma criança que se move com precisão, que consegue explorar e brincar e aprender através do tato. Porque antes disto precisamos de saber onde estamos, precisamos de conhecer o nosso corpo, precisamos deste mapa que é desenhado através do toque. Então agora talvez seja a parte onde é importante percebermos que o sistema tátil tem duas funções. A primeira é a função protetora, que, como o próprio nome acaba por indicar, tem como missão proteger-nos, acabar por trazer segurança. Então imagina que sem querer encostas a mão numa panela a ferver, nós não precisamos de pensar, automaticamente o corpo retira a mão imediatamente dessa panela. Nós não precisamos de decidir, não precisamos de perceber exatamente o que é que aconteceu, mas automaticamente retiramos a mão. Ou então, quando sentimos um inseto a caminhar na perna, e eu estou-me a rir porque este é claramente um comportamento que eu tenho muitas vezes,
sentes uma pequena abelha ou uma agulha a picar o dedo, uma pedra dentro do sapato. Tudo isto é ativado pela parte mais primitiva, digamos assim, mas também pela mais rápida do sistema tátil. E é um sistema que está constantemente a fazer uma pergunta que é: estou seguro ou estou em perigo? Todos os sistemas estão, mas a pele tem muito esta função da segurança e, portanto, naturalmente, é quase como se estivesse afinado para isto. O que é extraordinário, sendo o maior órgão do nosso corpo. E na maioria das vezes esta resposta acontece mesmo antes de termos esta consciência do toque. Portanto, este é um verdadeiro sistema de alarme, digamos assim. E se nós pensarmos nas crianças, em que este sistema é hiperreativo, ou seja, cujo alarme acaba por disparar mais facilmente do que era de esperar. Por exemplo, por uma etiqueta, por uma costura, uma gota de água na manga, às vezes basta estar um bocadinho molhado, a sujidade que acaba por ficar nas mãos, um corte de cabelo mais difícil, o lavar dos dentes, que pode ser muito desafiante, pentear cabelos. Para muitos de nós, isto são sensações completamente inofensivas ou pouco importantes. E quando o nosso cérebro recebe estas informações, rapidamente conclui que está tudo bem e não estamos em perigo. Mas para algumas destas crianças, este sistema interpreta estas experiências como demasiado intensas ou demasiado ameaçadoras, na verdade. E quando isto acontece, elas não escolhem reagir desta forma. É como a situação da panela, nós tocamos e retiramos automaticamente a mão, ou seja, ela interpreta aquilo como um perigo e tem uma resposta ao perigo. O cérebro delas está a dizer que aquilo é desconfortável, que não é seguro, que é demais para o que elas podem aguentar, e então por isso a criança pode chorar desesperadamente, pode fugir, por exemplo, quando lhe cortam as unhas, ou gritar muito, recusar usar certas coisas, chorar quando, por exemplo, lhe lavam a cara, cortam o cabelo, e não tem a ver especificamente com o facto da criança ser mimada ou não estar habituada a este toque, tem a ver com a maneira como o cérebro dela está a interpretar de forma diferente este estímulo tátil. E esta distinção é importante, ok? Não quer dizer que não hajam crianças que tenham os mesmos comportamentos e a base deste comportamento seja diferente, ok? Nem todas as crianças que reagem desta forma é porque têm uma hiperreatividade tátil, mas isso vai ser um assunto que deixamos para outro dia. Mas é importante tentarmos distinguir isto, é importante vocês falarem com os terapeutas ocupacionais que acompanham os vossos filhos, é importante vocês procurarem um terapeuta ocupacional se não percebem o que é que está a acontecer com o vosso filho. Porque validar uma experiência sensorial muitas vezes é o que eles precisam para serem compreendidos e é o que eles precisam para contornar este desconforto e para conseguirem seguir com estas questões na vida diária. Pronto, mas passando agora para a segunda função do nosso sistema tátil, que tem a ver com a função discriminativa. E se a primeira pergunta da primeira função era se está ou não seguro, esta segunda pergunta tem a ver com características. É quase como... São várias perguntas, na verdade. Tem a ver com o que é aquilo que eu estou a sentir, onde é que eu estou a sentir, onde é que me tocaram, que objeto é que eu tenho na mão, por exemplo, quando as senhoras põem a mão na carteira, e eu sei que isto não é uma competência só das senhoras, não é isso que eu estou a dizer, mas é um exemplo fácil de dar. Encontrar um objeto sem ver, não é? Portanto, perceber que objeto é que eu tenho na mão, qual é a forma desse objeto, qual o tamanho, qual a textura, se está frio ou quente. Isto tem a ver com a função discriminativa. É graças a esta capacidade que nós conseguimos encontrar os objetos sem os ver. Lá está. Procurar uma moeda no bolso. Apertar um botão que fica nas nossas costas, por exemplo. Ou um fecho sem olhar. Nós conseguimos fazer coisas, conseguimos manusear objetos sem estar constantemente a olhar para os nossos dedos, e isso deve-se muitas vezes
isso deve-se, de facto, ao nosso sistema tátil e à função discriminativa que ele tem. Esta parte do nosso sistema tátil é, digamos que, muito mais sofisticada. Não é esta questão mais primitiva de proteger e sobreviver, mas serve para dar precisão, serve para construir um detalhe do corpo, dos objetos com que interagimos, e esta capacidade pode também não estar a funcionar da forma esperada em algumas pessoas, e quando não está, nós começamos a perceber comportamentos muito diferentes daqueles que falávamos há pouco. Podem ser diferentes ou não, mas lá está, terá que ser um tema abordado noutro podcast, não temos tempo para passar por tudo. Mas são crianças que muitas vezes vemos olhar para as mãos constantemente enquanto fazem uma tarefa, que podem deixar cair objetos, podem não saber pegar muito bem num lápis, que não encontram objetos quando estão escondidos sem recorrer, por exemplo, à visão, têm dificuldades em reconhecer objetos só pelo tato, muita dificuldade em manipular, ou têm que manipular durante muito mais tempo a perceber exatamente o que é que têm nas mãos. Pronto, são mais propensos a equívocos quanto a estas questões das características do seu toque. Mas, por exemplo, quando nós estamos a ver uma criança a recusar usar tinta ou plasticina, automaticamente nós pensamos que a criança não gosta de sujar as mãos, ok? E que isto poderá, na verdade, estar relacionado com a função protetora e com a reatividade do sistema tátil. Quando vemos que uma criança, por exemplo, não consegue encontrar nada na mochila dela antes de ir para a escola, não consegue encontrar os tojos dentro da mochila, quase que enfia a cabeça dentro da mochila para o procurar. E normalmente estas são as crianças que nos chegam como desorganizadas, que vão contra as coisas. E isto pode estar relacionado aqui mais a esta função discriminativa. Às vezes podemos até ter comportamentos que são semelhantes, mas o cérebro estar a responder assim por razões completamente diferentes, ok? E, portanto, é mesmo importante que cada criança seja analisada e compreendida de forma individual. Então, agora, depois de percebermos que existem estas duas funções, não é? A protetora e a discriminativa, sobre este sistema tátil, vamos perguntar-nos, na realidade, porque é que isto interessa. Porque é que uma dificuldade no sistema tátil pode ter, por exemplo, impacto na escrita, ou na atenção, ou até na aprendizagem. E se pensarmos, o cérebro, ele não utiliza só a informação tátil para sentir. Ele utiliza, como já percebemos, como a base para construir outras competências. E eu costumo dizer que o tato é um dos alicerces de uma casa. Quando pensamos numa casa, não é? Vemos aquilo que são as paredes, as janelas, o telhado, mas isto tudo só acontece porque existe uma base sólida por baixo, e no desenvolvimento infantil acontece exatamente isto. Nós vemos, por exemplo, uma criança a escrever, vemos uma criança a vestir-se, a brincar, a correr, a aprender, a desenhar, e por baixo destas competências que são visíveis, existem os sistemas sensoriais a trabalhar em conjunto para elas serem eficientes. E um dos mais importantes é, claro, o tátil, que é desse hoje que vamos estar a falar. E para isso precisamos de perceber que competências é que estão a seguir ao tato. Ou seja, não é apenas o sistema tátil que participa para que elas ocorram, mas o sistema tátil é uma parte importante para que isto esteja bem, esteja a correr bem. Uma delas é consciência corporal. Vocês já devem ter ouvido falar disto, mas imaginem que eu vos pedia para fechar os olhos e tocar na ponta do vosso nariz. Muito provavelmente vocês conseguem fazê-lo sem muitas dificuldades. E isto pode querer dizer que o vosso cérebro sabe exatamente onde está o vosso nariz. Sabe onde é que está a vossa mão, por exemplo, porque durante toda a vida
vocês foram construindo quase que um mapa muito preciso do vosso corpo. Uma grande parte deste mapa é construída através da informação que chega da pele, ou seja, o sistema tátil. Quando esta informação não é suficientemente precisa ou chega de forma desajustada, a criança pode parecer mais desajeitada, descoordenada, tropeçar um pouco mais, ir contra as coisas, os móveis. Muitas vezes são crianças que calculam mal as distâncias ou que precisam de olhar para tudo para perceber, por exemplo, onde estão as mãos, os pés, e isto porque realmente o mapa do corpo dela não está muito bem definido e não há esta consciência corporal, que não é só composta pelo sistema tátil, mais uma vez, mas que tem muita influência deste sistema. E depois temos uma outra competência que eu acho que a maior parte de vocês também compreende, que tem a ver com a motricidade fina, pensando, por exemplo, em algo tão simples como apertar um botão ou agarrar uma moeda, abrir as embalagens das bolachas, por exemplo. São tarefas que exigem movimentos muito pequenos, mas muito precisos. E para sermos precisos, temos que saber exatamente aquilo que estamos a sentir. Se o cérebro recebe pouca informação das mãos, por exemplo, ele vai perder a precisão de onde agarrar, de como fazer, porque não tem a informação para dar a resposta. É quase como tentar trabalhar com umas luvas muito grossas calçadas. Nós conseguimos fazer as tarefas, mas exige muito mais esforço, muito mais atenção, muito mais tempo. Outra questão que também depende muito aqui do sistema tátil tem a ver com a praxis e o planeamento motor, ou seja, a capacidade de imaginar, planear, executar novos movimentos. Eu tenho um episódio que fala sobre a praxis, se ainda não ouviram, se não sabem o que isto é, mas basicamente sempre que temos que aprender uma nova atividade, uma competência nova, por exemplo, andar de bicicleta, atar os atacadores, utilizar uma tesoura, sempre que temos que aprender um gesto novo, o cérebro precisa de saber exatamente onde é que está cada parte do seu corpo, porque ninguém consegue planear bem um movimento se não souber onde é que está, não é? O ponto de partida dela, não é? O corpo, como é que o meu corpo está, onde é que ele está. E é por isso que as crianças com dificuldades de discriminação tátil muitas vezes nos parecem mais descoordenadas e demoram muito tempo a aprender tarefas novas, porque de facto este mapa está fragilizado e falta-lhes informação para responder adequadamente. Na verdade há uma frase que eu gosto muito que tem a ver com as crianças aprendem porque exploram. E pronto, elas exploram porque se sentem, primeiro, suficientemente seguras para tocar, mas vamos ver, por exemplo, um bebê aprende a levar tudo à boca, aprende porque se mexe, aprende porque aperta, aprende porque atira ao chão, esfrega, acaba por comparar muitas texturas, seja na boca, seja nas mãos, experimenta. Cada uma destas experiências acaba por ensinar que aquela textura existe, como é que eu ia dizer? Aquele material existe, aquela textura, aquela temperatura, e acaba por criar aqui um repertório quase de experiências que estão a ensinar ao cérebro que se tocar for desconfortável ou se tocar não fornecer a informação suficiente, naturalmente a exploração acaba por diminuir. Portanto, se uma criança tem dificuldades táteis, acaba por fazer uma exploração menor, apesar de precisar de fazer uma exploração maior muitas vezes. Mas também diminuem as oportunidades de aprendizagem. Depois há outra questão sobre o sistema tátil que tem a ver com a segurança emocional e o vínculo. Eu acho que esta é talvez uma das áreas mais bonitas do sistema tátil, porque nós não usamos o toque só para conhecer objetos e conhecer-nos a nós, não é? Mas conhecemos outras pessoas também através do toque. Nós damos abraços, nós damos a mão, nós recebemos colo, damos colo, uma festinha na cabeça, um contacto pele com pele logo após o nascimento. Tudo isto acaba por enviar ao cérebro uma mensagem
que tem a ver com segurança, ou estar seguro, e acaba por regular, não é? É por isso que o toque pode regular, pode acalmar, pode transmitir proteção. E isto também nos ajuda a compreender porque é que algumas crianças, por exemplo, recusam abraços quando estão desorganizadas. Não significa que não gostem da pessoa que está lá, não que não precisem de carinho, mas simplesmente para algumas crianças, naquele momento, o toque pode ser demasiado intenso para um sistema que já está muito sobrecarregado. Outra questão que também é muito influenciada pelo sistema tátil tem a ver com a atenção e a aprendizagem. E aqui chegamos àquilo que costuma surpreender mais os pais e os professores, a atenção que nós consideramos sempre estar dependente apenas do cérebro. Na realidade está dependente do cérebro, mas esquecemos de uma coisa, é que o cérebro não tem recursos ilimitados, não é? O cérebro tem recursos limitados na realidade. E, portanto, se o cérebro está constantemente ocupado a tentar perceber aquilo que está a sentir, então sobra menos energia para prestar atenção, por exemplo, à professora, ou para ouvir uma história, ou para perceber qual é o exercício que estamos a tentar que façam. Imaginem que estão, por exemplo, numa reunião muito importante e de repente sentem uma pedra dentro do sapato, ou uma etiqueta a picar daquelas muito incómodas. Vocês conseguem ouvir a reunião? Provavelmente até conseguem, mas com maior esforço. E é exatamente isso que as crianças podem sentir. O cérebro dela acaba por estar a gastar muita energia a processar esta informação sensorial e tem menos disponibilidade para aprender. Percebem agora porque é que quando falamos do sistema tátil não estamos só a falar aqui da pele, estamos a falar da forma como uma criança conhece o seu corpo, da forma como a criança utiliza as mãos, como se sente segura, mas no fundo de como é que ela participa no mundo que está à volta dela. Agora que já aprendemos que o sistema tátil faz muito mais do que simplesmente sentir o toque, eu quero trazer isto um pouco para o dia-a-dia, principalmente para os pais que estão aí desse lado e não sabem bem se têm uma criança com dificuldades no processamento sensorial, porque na verdade o cérebro não nos diz: olá, sou uma criança com dificuldades na discriminação tátil. Não é? O cérebro comunica-nos através de comportamentos e muitas vezes esses comportamentos são difíceis de interpretar. É precisamente por isso que tantas vezes interpretamos mal aquilo que a criança nos está a mostrar. E vou dar-vos alguns exemplos mais comuns. Antes de vos dar estes exemplos, quero deixar um alerta muito importante, que é, mais uma vez, dizer-vos: nenhum destes comportamentos por si só pode significar que exista uma dificuldade de processamento sensorial. E todas as crianças podem apresentar algum destes comportamentos em determinados momentos, ok? O que nos leva a procurar compreender melhor é quando estes comportamentos são mais persistentes, quando interferem com a participação da criança nas atividades do dia-a-dia, ou quando vocês percebem que lhes estão realmente a provocar sofrimento. É sempre o conjunto da história que importa, ok? Nunca um comportamento isolado. Portanto, isto não é uma checklist para vocês fazerem check e assim que encontram um comportamento se preocuparem com a vossa criança. Então vamos lá aos exemplos. O meu filho só aceita X camisola, ou só veste estas leggings, ou não aceita usar calções, não aceita usar sandálias, passa a manhã toda a puxar as meias. Muitas vezes os pais acabam por achar que isto é uma questão de feitio, ou que a criança é muito exigente, que percebeu que se insistir acaba por vestir aquilo que quer. E claro, às vezes isto também pode acontecer, ok? Mas noutras situações, o cérebro está mesmo a interpretar aquele toque como muito intenso ou desconfortável. E aquilo que para nós é só uma etiqueta ou uma costura, para aquela criança pode ser um estímulo que nunca acaba por desaparecer, que é interpretado como perigoso. É como se alguém estivesse constantemente a tocar-nos no mesmo sítio. Ao fim de algum tempo, é muito difícil pensar noutra coisa. Um outro exemplo é a questão de ele nunca percebe que está sujo, por exemplo. Há crianças que chegam da escola com comida seca na cara, com tinta nas mãos, o nariz a escorrer, as camisolas completamente torcidas. E parece que não dão conta. Os pais muitas vezes perguntam: mas tu não sentes isso? Tu não sentes que és assim? Não sentes que estás sujo? Bem, a resposta é que provavelmente não da forma pelo menos que nós
sentimos, porque se a informação tátil não chegar com esta precisão que nós precisamos, estes estímulos pequenos acabam por passar despercebidos para eles. Não é que seja desleixo ou distração, mas sim uma dificuldade em interpretar aquilo que o corpo recebe. Mais um exemplo pode ser as crianças que não tocam em tintas ou em plasticinas, e este é aquele exemplo clássico das dificuldades no processamento tátil. Enquanto algumas crianças mergulham logo as mãos na tinta, na areia, outras acabam por afastar-se imediatamente. Algumas chegam mesmo a ficar muito aflitas. E é importante percebermos que isto não significa necessariamente que elas não gostem de explorar, mas muitas vezes não conseguem tolerar aquela sensação específica. Podemos também pensar na criança que nunca encontra nada. Esta situação costuma fazer os pais rir quando eu a descrevo, mas a criança mete a mão dentro da mochila, mexe, volta a mexer, olha para os pais e diz: não está aqui, eu não trouxe os tojos hoje. E os tojos está literalmente à frente da mão. Isto pode parecer um problema de organização, quase, mas é uma dificuldade em reconhecer os objetos através do toque. Nós fazemos isto de forma automática. Algumas crianças não, precisam de olhar porque o cérebro delas não consegue identificar com precisão aquilo que está a sentir. Precisa de dar um uso ao sistema visual para conseguir interpretar aquela informação. Então, mais uma vez, isto não significa automaticamente que exista uma alteração sensorial. Podem haver outras explicações, mas quando acontece assim de forma persistente e quando é acompanhado por outros sinais, também merece aqui algum tempo para ser compreendido. E sabem qual é a mensagem mais importante de todos estes exemplos? É que o comportamento é apenas aquilo que nós vemos. O comportamento raramente é o problema. Na maioria das vezes é só a consequência de um cérebro que já está a tentar adaptar-se à informação que recebe do corpo e do ambiente, mas não tem a informação correta disso. Quando nós percebemos isto, é muito mais fácil para nós perceber o que é que a criança estará a sentir para precisar de fazer isto. Isto pode mudar a forma como nós olhamos para alguns comportamentos e é bom para termos esta nova visão. E eu queria terminar este episódio com uma reflexão. Ao longo deste episódio nós falamos da pele, falamos do toque, da função protetora, da função discriminativa, falamos de muitas etiquetas, de planticina, de crianças que parece que não sentem o nariz a escorrer, mas na verdade este episódio nunca foi apenas sobre o sistema tátil, foi sobre a forma como olhamos para o comportamento das nossas crianças. Existe um erro que todos nós cometemos, ok? Pais, professores, terapeutas, eu também o cometo às vezes. Nós olhamos para o comportamento e tentamos corrigi-lo. A criança não quer vestir uma camisola, tem de vestir. A criança não toca na plasticina, mas tem que experimentar. Nós olhamos para aquilo que vemos, porque isso é o comportamento, é a parte visível. Mas aquilo que vemos é só a ponta do iceberg. Debaixo daquele comportamento existe um cérebro a trabalhar. Um cérebro que está constantemente a receber informação, a interpretá-la, a organizá-la e a ter que decidir qual é a melhor forma de responder. Às vezes responde exatamente como nós estamos à espera, outras vezes responde de uma forma desajustada, mas que consegue naquele momento. E é aqui que nós nos temos que focar. Eu tenho uma pergunta que espero sinceramente que vos acompanhe sempre que olharem para uma criança. Em vez de nós perguntarmos porque é que ela está a fazer isto, vamos perguntar o que é que esta criança está a sentir para precisar de fazer isto. Isto é muito cansativo, olhar e pensar assim, não é? Façam isto uma vez por mês, de vez em quando tiverem a olhar para um comportamento da vossa criança. Mas reparem na diferença. A pergunta muda porque não procura um culpado. A segunda pergunta que vos trouxe acaba por procurar compreender. E compreender, atenção, não significa desculpar tudo. Não é deixar de colocar limites nem permitir qualquer comportamento. Não é isso que eu estou a dizer. Mas significa que, através de ensinarmos uma criança a fazer diferente, não é? Para isso nós precisamos de perceber o porquê dela estar a fazer primeiro daquela forma.
Nenhuma criança vai acordar de manhã e pensar, olha, hoje vou dificultar a vida aos meus pais. Epá, nós às vezes achamos que isto acontece, só pode, mas não é verdade. As crianças fazem o melhor que conseguem com o cérebro que têm naquele momento, com a preparação que ele tem. E a partir do momento em que nós percebemos isto, nós começamos a compreender de forma diferente, a educar de forma diferente. Muitas vezes deixamos de lutar contra a criança, começamos a trabalhar ao lado dela quase. Isto para mim também é muito a essência da terapia ocupacional. Não é fazer a criança encaixar no mundo, é ajudá-la no fundo a desenvolver as competências que ela precisa para participar nele de forma mais confortável, de forma mais autónoma, de forma mais confiante. E eu gostava também que este podcast fosse um bocadinho isso, um espaço onde nós deixamos de olhar para o comportamento e um espaço onde passamos a olhar para aquilo que está por trás destes comportamentos, porque muitas vezes aquilo que me trazem como desobediência é insegurança, ou aquilo que vocês veem como preguiça, na realidade exige um grande esforço da parte da criança. Aquilo que pode parecer uma birra é um cérebro desorganizado a pedir ajuda. Se este episódio vos fez olhar para o vosso filho, para um aluno ou para qualquer criança com um bocadinho mais de curiosidade e um bocadinho menos de julgamento, então eu já cumpri a minha missão e vocês a vossa. Muito obrigado por estarem deste lado. Se gostaram deste episódio, partilhem-no com alguém que também gosta de descomplicar o desenvolvimento infantil. Se houver algum tema sobre o qual gostassem que falássemos nos próximos episódios, enviem-nos mensagem privada através das redes sociais da Desenvolve. E na próxima segunda-feira voltamos com mais um episódio. Até lá, lembrem-se sempre de uma coisa: por trás de todo o comportamento existe uma razão. E muitas vezes, essa razão começa muito antes daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Obrigada por estarem desse lado mais uma vez. O meu nome é Inês Correia, sou terapeuta ocupacional e este é o Descomplicar a Infância, um podcast que faz a ciência falar a sua língua.